Partida. Parte 1. A Cordilheira Azellesian fica entre o Império Barut e o Reino Reestize. Seus sopés ao sul são cercados por uma extensa floresta, a Grande Floresta de Tob, onde estende-se um enorme lago em sua extremidade norte. Este lago tinha mais de 20 quilômetros quadrados e lembrava uma cabaça invertida. Estava dividido em Lago Superior e Lago Inferior. O Lago Superior era muito profundo e abrigava criaturas maiores, enquanto o Lago Inferior era a moradia para as criaturas menores. O extremo sul do Lago Inferior era cercado por zonas úmidas e inúmeras estruturas haviam sido erguidas nessa região grande e pantanosa. Eram casas, cada uma foi construída no pântano e sustentada por cerca de 10 palafitas cada. Entre as muitas palafitas, uma delas tinha suas portas abertas, e seu dono revelado a todos sob os raios dourados do sol. Ele era um membro da raça semi-humana conhecida como Lizardman. Um Lizardman se assemelhava a um cruzamento entre humanos e répteis. Para ser preciso, os Lizardmen tinham mãos e pés semelhantes a humanos, eram essencialmente lagartos bípedes, embora a cabeça não tivesse nenhuma semelhança com as dos seres humanos. Por serem semi-humana, classificação dada a goblins, ogros, etc. Eles eram facilmente rotulados como selvagens, devido à falta de tecnologia e consequentemente seu modo de vida. Contudo, eles tinham uma civilização própria, embora não fosse muito avançada. Um Lizardman macho adulto tinha em média 193 centímetros e pesava mais de 100 quilos. Sua massa corporal não era composta de gordura, mas de músculos firmes, que contribuíam para um físico impressionante e imponente. Caudas de répteis brotavam de suas cinturas, que eles usavam para manter o equilíbrio. Com pés grandes e dedos palmados, moviam-se muito bem na água e nos pântanos. Sendo assim, não eram tão adeptos de movimentar-se em terra, mas dado o seu habitat isso não constituía um problema. Seus corpos estavam cobertos de escamas, cujas cores variavam de um verde sujo até o cinza e o preto. Em vez da pele semelhante a lagartos, eles tinham peles duras que se assemelhavam às dos crocodilos. Seus tórax e pescoços estavam encobertos por pele de cor geralmente branca perolada. Essa pele era capaz de protegê-los melhor que uma armadura humana de baixa qualidade. Suas mãos tinham 5 dedos, como as dos humanos, e cada dedo era curvado com uma garra curta. As armas que usavam eram bastante primitivas, porque nunca tiveram a chance de minerar e refinar minérios para armamentos. Assim, suas armas mais comumente usadas eram lanças feitas com presas e garras de monstros, bem como clavas com pontas de pedra. O sol ofuscante pairava alto no céu azul, com apenas algumas nuvens efêmeras tingindo a infinita extensão azul. O tempo estava muito bom, e podia-se ver claramente os cumes montanhosos ao longe. Este Lizardman tinha um amplo campo de visão, e ele podia ver o sol escaldante acima de si mesmo sem mover a cabeça. Ele, Zaryuzu Shasha, olhou brevemente para baixo e depois desceu as escadas a um ritmo constante. Zaryuzu agarrou a marca em meio seu tórax branco escamoso. Essa marca representava sua posição na tribo. As tribos de Lizardman eram uma sociedade estritamente ordenada, e a autoridade máxima entre eles era o chefe da tribo. A posição não era hereditária. Era concedida à pessoa mais forte da tribo. Todos os anos, eles realizam uma cerimônia para selecionar um novo chefe tribal. Além disso, havia um conselho de anciãos que aconselharia o chefe, composto pelos membros mais velhos da comunidade. Abaixo deles estavam os guerreiros Lizardmen, os Lizardmen comuns, as Lizardmen fêmeas e os Lizardmen juvenis. Juntos eles compunham a sociedade Lizardman. Claro, havia alguns Lizardmen que estavam fora dessa hierarquia. Primeiro, havia os sacerdotes, mais para druidas, na verdade, que previram perigo iminente prevendo o tempo ou ajudando a tribo com magias curativas. Então, havia os guerreiros da floresta, que formavam grupos de caça. Sua tarefa principal era pegar peixes, mas os Lizardmen comuns também ajudariam nessa tarefa. Assim, seu trabalho mais importante era suas atividades florestais. Os Lizardmen eram onívoros, mas sua dieta principal era uma espécie de peixe com cerca de 80 centímetros de comprimento, portanto não apreciavam verduras e frutas. Mesmo assim, os caçadores ainda tinham que entrar na floresta para fins de registrar os arredores.
A terra não era segura para os Lizardmen, assim, especialistas eram necessários quando precisavam derrubar árvores. Embora pudessem se mover como bem entendessem e tomar suas próprias decisões, eles estavam sujeitos à autoridade do chefe tribal. A sociedade Lizardman era patrilinear, com regras e responsabilidades claramente definidas para cada grupo. Mas, no entanto, havia alguns que estavam fora da autoridade do chefe tribal. Estes seriam os viajantes. Alguém pode pensar em estrangeiros quando a palavra viajante é ouvida ou lida. No entanto, seria impreciso. A sociedade Lizardman era fundamentalmente fechada, e não admitia ninguém de fora da tribo. Sendo esse o caso, o que eram esses viajantes? Eram Lizardmen que queriam explorar o mundo. Basicamente, Lizardmen não deixariam seus locais de nascimento a menos que fosse uma questão de vida ou morte, por exemplo, quando o alimento tivesse acabado, ou uma emergência igualmente grave. Ainda assim, havia alguns poucos Lizardmen que ansiavam pela chance de ver o mundo lá fora. Quando um viajante decidisse deixar sua tribo, ele receberia uma marca especial em seu peito, representando sua partida da tribo e sua autoridade. Muitas vezes, aqueles que saíam para viajar pelo mundo exterior não retornavam. Às vezes morriam longe de suas casas, às vezes encontravam um lugar para ficar no vasto mundo novo que haviam descoberto, e assim por diante. No entanto, raros viajantes voltaram para casa depois de se sentirem satisfeitos com o mundo. Os viajantes que voltavam às suas cidades de origem eram altamente aclamados pelo conhecimento do mundo exterior que traziam consigo. Antes poderiam ser chamados de rebeldes que haviam evitado a autoridade do chefe, mas ao retornarem, poderiam se tornar celebridades locais. Na verdade, havia alguns aldeões que mantinham uma distância respeitosa de Zaryuzu, mas na maioria dos casos os outros o viam com os olhos atônitos. No entanto, isso não era apenas porque ele era um viajante. Havia outra razão para seus olhares de admiração. Quando ele pisou no pântano depois do degrau final da escada, sua arma favorita chacoalhou em sua cintura, batendo-se em suas escamas. Tal arma tinha um fio pálido e afiado e emitia um brilho opaco. Tinha uma forma bizarra, parecida com um sai cuja lâmina e punho se misturavam como um, mas a lâmina ficava mais fina quanto mais se afastava do cabo, até o ponto que a ponta ficasse fina como papel. Não havia Lizardman que não conhecesse esta arma. Era um dos itens mágicos considerados como os 4 grandes tesouros das tribos Lizardmen, Frostpine. O fato dele possuir essa arma era uma das principais fontes da fama de Zaryuzu. Zaryuzu continuou seguindo em frente. Ele tinha 2 destinos em mente. Em suas costas estava um presente que ele levaria para um desses lugares. O dito presente era 4 peixes, cada um com 1 metro de comprimento. Ele os carregou nas costas enquanto avançava, e o odor deles não causava repulsa, mas sim tormento. Mas que vontade de comer esses peixes! Zaryuzu teve que deixar esse desejo de lado enquanto suspirava várias vezes. As gotículas de água se espalhavam em seus pés devido às pegadas na lâmina rasa em direção à aldeia Greenclaw. As crianças, cujas escamas verdes ainda eram luminosas e brilhantes, riram e gargalhavam enquanto corriam ao redor de Zaryuzu, mas pararam quando viram o peixe grande em suas costas. Através das fendas entre as casas, ele pôde ver crianças com apetites vorazes e olhos focados em si, ou melhor, focados no peixe que carregava. Quase todos tinham suas bocas levemente abertas, provavelmente salivando só de pensar. Mesmo quando se afastou deles, seus olhos ainda estavam fixos a ele. Aqueles eram olhos de crianças implorando por uma mordidinha. Zaryuzu sorriu sem graça e fingiu não ter notado. Em vez disso, continuou. Ele já havia decidido quem receberia este presente e, infelizmente, não seriam essas crianças. O fato de que o brilho nos olhos das crianças não era inteiramente devido à fome agradou Zaryuzu, porque era uma visão que seria inimaginável anos atrás. Depois de deixar os olhares para trás, Zaryuzu passou por várias casas ao longo do caminho antes de encontrar a residência que era seu destino. Ele estava agora nos arredores da aldeia, e se continuasse, não estaria mais no pântano, mas em uma parte bastante profunda do lago. As casas construídas nesta linha divisória sutil pareciam bastante resistentes e eram maiores do que as de Zaryuzu.
O estranho era que a casa estava ligeiramente inclinada, então metade estava submersa na água. Porém, isso foi por design e não por alguma força externa. Zaryuzu se aproximou da casa, seus passos eram mais profundos agora, enquanto se aproximava, gotículas ainda maiores de água banhavam seus pés a cada passo dado. Quando ele chegou perto, um grasno brincalhão veio de dentro. Talvez o seu ocupante tivesse sentido o cheiro de alguma coisa. Uma cabeça de serpente surgiu do que era equivalente a uma janela. Era uma cobra com escamas marrons e olhos cor de âmbar. Quando avistou Zaryuzu, esticou o pescoço para fora e se enrolou em um tom de brincadeira ao redor dele. Bom menino. Zaryuzu acariciou o corpo da cobra de maneira amigável. A cobra pareceu achar muito confortável e fechou os olhos, tanto as pálpebras quanto as membranas nictitantes. Zaryuzu também gostava da sensação das escamas sobre os dedos. Esta criatura era Rororo, o animal de estimação de Zaryuzu. Ele criara Rororo desde muito jovem, então parecia que realmente estavam conversando. Rororo, trouxe comida para você. Coma devagar e não brigue por isso. Zaryuzu jogou o peixe para dentro da casa através da janela, e batidas suaves vieram de dentro. Eu queria brincar, mas eu tenho que verificar o criatório de peixes agora, então talvez mais tarde. Talvez a cobra tenha entendido o que seu dono estava dizendo, mas relutantemente aninhou-se contra o corpo de Zaryuzu várias vezes antes de voltar a casa. Logo, o som de carne sendo rasgada e vigorosa mastigação foi ouvido. A maneira como Rororo comeu sugeriu que estava em boa forma e, com isso, Zaryuzu ficou aliviado quando deixou a casinha para trás. Depois disso, o destino de Zaryuzu era o lago situado não muito longe da aldeia. Seus pés pisaram contra o chão quando entrou na floresta. Ir nadando teria sido mais rápido, mas Zaryuzu tinha o hábito de checar os arredores para ver se alguma coisa estava anormal. A visibilidade era muito limitada na floresta, ficar alerta era inevitável. Zaryuzu tinha uma mente muito forte, mas mesmo ele ficava mentalmente estressado ao andar em um ambiente assim. Em pouco tempo, ele viu seu destino através das árvores. O fato de nada ter acontecido encheu Zaryuzu de uma sensação de alívio. Zaryuzu acelerou o passo pela floresta, agora que estava perto. Depois de se esquivar de um galho após o outro, Zaryuzu emergiu da floresta. Foi então que seus olhos se arregalaram. Isso porque ele viu alguém surpreendente diante dele. Esse alguém era um lizardman negro que parecia muito com Zaryuzu. Anija. Então é você. O lizardman negro virou-se encarando Zaryuzu com um olhar penetrante. Este lizardman era o chefe da tribo Greenclaw, assim como o irmão mais velho de Zaryuzu, Shazuryu Shasha. Ele defendeu seu título como chefe em 2 ocasiões anteriores e, sem ninguém para desafiá-lo desta vez, ele manteve a posição de chefe. Seu corpo musculoso era de proporções desconcertantes. Se alguém os mantivesse lado a lado, Zaryuzu e seu corpo com proporções mais equilibradas pareceria menor em comparação. Uma velha cicatriz branca marcava suas escamas negras, como um raio que arqueia através das nuvens de tempestade. A espada em suas costas era uma espada pesada, sem adornos, com quase 2 metros de comprimento e forjada em aço. Era o símbolo do chefe e tinha sido encantada com magias para evitar ferrugem e melhorar o fio. Zaryuzu se aproximou do lago e ficou ao lado de seu irmão. Por que você veio aqui? Eu já ia te perguntar o mesmo, não é curioso, Anija? Você não precisa vir aqui pessoalmente, já que é o chefe da tribo, entendeu? Mu. Incapaz de responder, Shazuryu grunhiu e voltou a olhar para o lago à sua frente. Pilares resistentes estavam visíveis, perfurando a superfície do lago, envolvendo uma área entre eles. Redes densamente tecidas haviam sido amarradas entre os pilares. Seu objetivo era imediatamente óbvio. Este era um criatório de peixes. Será que veio aqui querendo dar uma beliscadinha na comida? A cauda de Shazuryu mexeu em resposta às palavras de Zaryuzu, e bateu no chão várias vezes. Mu, nada disso. Eu apenas vim para ver como a criação vai indo. Sério, irmãozinho. Você acha que o seu Ani já é alguém assim? Depois dessa afirmação contundente, Shazuryu deu um passo à frente.
Embora Zaryuzu fosse um veterano moldado através de muitas batalhas desde seu tempo como viajante, essa sensação de pressão, como se pressionado na parede, fez até alguém como ele querer recuar. No entanto, Zaryuzu agora tinha a maneira perfeita de respondê-lo à altura. Bom, já que veio aqui só para dar uma conferida neles, então acho que não vai querer nenhum. Que pena. Estava pensando em te dar uns grandões, se eu achar algum. Mu. O som das batidas no chão desapareceu, e a cauda de Shazuryu ficou tensa. Sabe, eles são realmente deliciosos. Tratei deles muito bem, com muita comida saborosa e cuidei para que ficassem saudáveis e gordos. Eles têm uma suculência que não vai achar em lugar algum. É mesmo é. Quando você dá uma mordida, sucos frescos e suaves fazem uma explosão de sabores na boca. A carne é tão macia, que praticamente derrete na língua. Mu! O som de uma cauda batendo soou novamente, mais intenso do que antes. Zaryuzu olhou para a cauda de seu irmão mais velho e, em tom brincalhão, acrescentou. A cunhada sempre disse que sua cauda é muito honesta, Anija. O que? Mulher maldita, como se atrevia a zombar do marido desse jeito? E que história é essa de cauda honesta? Zaryuzu não tinha ideia de como responder ao seu irmão mais velho, que estava olhando para a própria cauda imóvel. Eventualmente, ele murmurou algo ao longo das palavras de: Isso pode ser verdade. Aquela fêmea é endiabrada, se já esteve com uma, entenderia como me sinto agora. Você sabe que não posso me casar. Que bobagem é essa? É por conta dessa marca? Acorda, quem se importa com aqueles anciãos? Nenhuma única fêmea nesta aldeia te rejeitaria, mesmo aquelas com a cauda bem torneada. As caudas dos Lizardmen eram usadas para armazenar nutrientes. Assim, uma cauda grossa era muito atraente para os membros do sexo oposto. Zaryuzu teria preferido fêmeas de cauda grossas em sua juventude, mas depois de crescer e ver o mundo, ele optou por evitá-las o máximo possível. Até onde eu vi, lá não tem nada que me interesse, já que não gosto tanto assim de caudas grossas. Se eu tivesse que escolher apenas pela cauda, prefiro uma de cauda mais magra. Com todo respeito, alguma com o corpo da cunhada já seria de bom tamanho. Bem, é normal pensar dessa maneira, dada a sua personalidade. Mas cá entre nós, é melhor passar longe de fêmeas iguais a ela. Você pode acabar se machucando. Queria tanto que sofresse um pouco com a vida de casado. É injusto que eu seja o único da família sofrendo com isso. Ei, Anija, toma cuidado com o que fala, a cunhada descobre cada coisa. Viu só? Por conta de umas coisas dessas que o casamento é um saco. Olha que absurdo, até você, meu próprio irmão, pode ameaçar a mim, seu irmão mais velho e chefe. Uma gargalhada alegre ecoou sobre o lago Pacífico. Depois que Shazuryu se acalmou de sua alegria, ele observou o criatório de peixes diante dele mais uma vez. Enquanto uma mistura complexa de emoções passava pelo seu coração, ele murmurou admirado. Sabe, você realmente fez um excelente trabalho aqui, com esse. Sentindo a perda de palavras de seu irmão mais velho, o irmão mais novo deu-lhe uma mão amiga. Fazenda de peixes? Sim, isso mesmo. Ninguém fez isso antes em nossa tribo e agora todos sabem que criar peixes é um plano viável. Se isso continuar, muitas pessoas vão começar a nos imitar de inveja. Isso é tudo graças a você, Anija. Eu sei que você mexeu muitos pauzinhos para fazer isso dar certo. Zaryuzu, eu sei onde quer chegar. Não vamos discutir isso de novo. O que realmente foi memorável foi o quanto se esforçou na criação de todos os deliciosos peixes deste criatório. Claro, ele falhou muitas vezes quando começou a montar seu criatório de peixes. Afinal, era apenas uma ideia que ele teve depois de ter sido inspirado pelo que tinha visto e ouvido em suas viagens. Até mesmo a rede ao redor rebentara inúmeras vezes, e levara um ano inteiro de tentativa e erro antes de poder construir um criatório de peixes funcional. E, no entanto, as coisas não paravam por aí. Os peixes tinham que ser cuidados e precisavam ser alimentados. Ele havia jogado todos os tipos de ração para ver qual seria a mais eficaz e, como resultado, havia matado todos os peixes do criatório mais de uma vez. Houve até casos em que monstros derrubaram a rede de contenção, mandando-o de volta à estaca zero.
Outros membros das tribos haviam fofocado e desaprovado sobre o modo que ele estava usando peixes como brinquedos, e alguns até o chamavam de idiota. No entanto, seu trabalho com afinco agora deu frutos. Peixes grandes nadavam placidamente sob a superfície do lago. Eles eram maiores que peixes capturados na natureza. Nenhum lizardman acreditaria que eles tinham sido criados desde pequenos. Bem, ninguém, exceto o irmão mais velho de Zaryuzu e sua cunhada. Bom trabalho, Zaryuzu. Shazuryu murmurou seu elogio ao olhar o mesmo cenário de seu irmão mais novo. Sua voz continha tons de várias emoções se misturando. É tudo graças a você, Anija. A resposta de seu irmão mais novo foi cheia de tons de complexidade semelhante. O que eu fiz? De fato, seu irmão, Shazuryu, não tinha feito nada para ajudar. No entanto, isso foi apenas em referente a fazer algo diretamente. Sempre que algo acontecia com os peixes, um sacerdote aparecia imediatamente. Muitas pessoas vieram ajudá-lo a coletar materiais para tecer as redes. Quando os machos da tribo pescavam, sempre separavam o peixe mais saudável para ele. Enquanto isso, os caçadores entregaram frutas para usar como alimento. Todos esses ajudantes recusaram-se inflexivelmente a revelar a identidade da pessoa que os enviara, mas não importava o quão estúpido Zaryuzu fosse, ele tinha uma boa noção de quem era, bem como o fato de que essa pessoa não desejava ter sua identidade conhecida. Isso porque um chefe tribal ajudando alguém que se separou da tribo seria muito inadequado. Anija, quando os peixes ficarem maiores, pode ter certeza que será o primeiro na fila para conseguir um. Oh, não vejo a hora. Shazuryu se virou para ir embora e depois disse baixinho. Eu sinto muito. Como assim, Anija? Você não fez nada de errado. Ele não sabia se Shazuryu ouvira essas palavras. Tudo o que Zaryuzu pôde fazer foi observar em silêncio enquanto seu irmão mais velho saía, caminhando ao longo da margem do lago. Depois de inspecionar as condições no criatório de peixes, Zaryuzu voltou para a aldeia. Então, uma sensação estranha o fez repentinamente olhar para o céu. Não havia nada de anormal. A única coisa que ele podia ver no céu azul claro eram os picos montanhosos cobertos de nuvens ao norte. Em outras palavras, um cenário perfeitamente normal. Não havia nada de anormal lá. Assim que se perguntou se poderia estar imaginando coisas, ele notou uma nuvem estranha no céu. Ao mesmo tempo, nuvens espessas que apagavam o sol de repente apareceram no centro da aldeia. Eram tão densas e espessas que mergulharam a aldeia inteira na escuridão. Chocados, todos olharam para o céu. Os sacerdotes disseram que hoje seria sol. Suas previsões meteorológicas eram bastante precisas, sendo que eram baseadas em magia e conhecimento adquirido ao longo de muitos anos de experiência. Portanto, foi uma grande surpresa que a previsão do tempo tivesse dado errado. No entanto, o estranho era que não havia nuvens no céu, exceto no céu diretamente acima da aldeia. Era como se alguém tivesse conjurado aquelas nuvens lá. Essa estranha cena continuou a se desenrolar. As nuvens começaram a girar em torno da aldeia e, quando o fizeram, espalharam-se para cobrir uma área maior. Era como se o céu estivesse sendo rapidamente devorado por essas nuvens misteriosas. Isso era altamente incomum. Os guerreiros Lizardmen apressadamente se prepararam para a batalha. As crianças se esconderam nas casas. Zaryuzu abaixou a postura e olhou ao redor, uma das mãos se fechou ao redor do punho da Frostpain. As nuvens escuras agora enchiam o céu acima, mas ao longe ainda se via o céu azul. As nuvens cobriam apenas a aldeia. Foi nesse momento que ele ouviu um barulho feito pelos Lizardmen, vindo do centro da aldeia. Era um sibilar estridente carregado pelo vento. Era um aviso. Alertava sobre um inimigo poderoso e a necessidade de fugirem imediatamente. Ao ouvir o aviso, Zaryuzu imediatamente começou a acelerar os passos pelos pântanos, e logo em seguida já estava correndo. Ele correu, correu e correu mais um pouco. Embora fosse difícil correr nas zonas úmidas, Zaryuzu manteve o equilíbrio ao usar a cauda como contrapeso. Com uma velocidade que nenhum ser humano poderia atingir, claro, considerando que os Lizardmen eram mais adequados para este terreno, ele chegou ao local de onde veio o aviso. Zaryuzu e os guerreiros formaram um círculo no centro da aldeia e olhavam para os arredores.
Seus olhos seguiram os deles, e logo ele estava olhando também. Suas muitas linhas de visão convergiam em um só lugar, um monstro que parecia uma nuvem negra. Inúmeros rostos terríveis e em constante mudança emergiram de dentro. Os rostos pertenciam a muitas raças e espécies, mas a única coisa que todos tinham em comum era o fato de todos terem expressões agonizantes. O vento carregava os sons de choro, gritos de agonia, ranger de dentes e os últimos suspiros de um moribundo. A maré interminável de barulho arrepiante fez Zaryuzu estremecer de medo. É problema dos grandes. Devemos deixar os outros fugirem para que o Anija e eu possamos cuidar disso. Mas se a gente fizer isso, Zaryuzu facilmente estava entre um dos principais combatentes das tribos dispersas, e mesmo assim ele tinha medo do poderoso morto-vivo diante dele. Neste momento, os únicos que poderiam se defender contra esse tipo de oponente eram provavelmente ele e seu irmão mais velho. O mais importante era que Zaryuzu ainda não sabia quais habilidades especiais essa criatura morta-viva possuía. Olhando ao redor, ele notou que todos os guerreiros Lizardmen ao redor dele estavam ofegantes e nervosos, como crianças assustadas. O monstro que havia se apoderado do centro da aldeia ainda não havia feito nenhum movimento. Ele não sabia quanto tempo havia passado. Nesta atmosfera tensa, o menor movimento, mesmo o vento soprando contra a grama, poderia sinalizar o início de uma batalha cataclísmica. A melhor prova disso eram os guerreiros, que estavam lentamente se aproximando de seus inimigos. Eles encolhiam seus ombros com o imenso estresse que vinha sobre eles, então se moveram. Zaryuzu de canto do olho viu Shazuryu sacar a espada. Com uma velocidade para igualar a dele, Zaryuzu também sacou. Se houvesse luta, o plano deles era assumir a liderança e atacar o inimigo antes de qualquer outro guerreiro. Não deve ser considerado imprudência ceder para revelar as habilidades especiais do inimigo para todo mundo. A tensão no ar ficou mais espessa, e então os gritos repentinamente cessaram. O monstro falou com as vozes de muitos, misturados como um. Ao contrário das lamentações vagas e indefinidas de antes, essa voz tinha um propósito claro. Escutem bem. Eu sou um servo do Supremo, venho para transmitir uma mensagem para vocês. Uma onda de comoção se espalhou pela multidão. Todos se entreolharam. Apenas Zaryuzu e Shazuryu permaneceram focados no monstro. Eu proclamo formalmente que seus dias estão contados, pois o Supremo enviou suas tropas para eliminá-los. No entanto, em sua misericórdia, o Supremo concederá a vocês a liberdade de lutar, por mais fútil que seja, por suas vidas. Em 8 dias a partir de agora, sua tribo se tornará o segundo sacrifício entre as tribos de Lizardman deste lago. O rosto de Zaryuzu se encheu de ferocidade. Ele mostrou os dentes e fez um rosnado ameaçador. Lutem com todas as suas forças. O Supremo se deleitará em zombar de seus esforços. O monstro polimorfo do tipo névoa ascendeu mais alto. Não se esqueçam, daqui a 8 dias. O monstro flutuou no céu azul claro, em direção à floresta. Enquanto os outros Lizardmen observavam, Zaryuzu e Shazuryu apenas olhavam para o distante céu.